Olá galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Sneiger para mais um vídeo. Nesse vídeo, pessoal, eu vou falar sobre uma coisa que às vezes as pessoas mandam muita mensagem, né? Às vezes as pessoas pegam e perguntam: Diogo, eu fiz um transplante na minha planta X e ela está amarelando e caindo as folhas. Fiz a poda de raiz. A primeira coisa que eu pergunto: fez poda de raiz ou não fez poda de raiz? Olha, até certo ponto, né? É normal as nossas plantas folhosas perderem folhas quando fazemos transplante com poda de raízes. Às vezes até sem fazer poda de raízes acontece das nossas plantas perderem algumas folhas. Ou seja, por que isso acontece? Isso é um sistema de defesa da própria planta. Por quê? A planta perde e libera água pelas folhas. Então, cair as folhas é a maneira que ela encontra para poder evitar. Porque como a raiz foi diminuída, ela tem uma capacidade de absorção de água menor, né? Então, ela está buscando um equilíbrio entre raízes e entre folhas. Então, ela busca esse equilíbrio perdendo as folhas. Algumas plantas caducas, né, que perdem as folhas no inverno. É uma maneira também que geralmente o inverno é uma época de seca, tem menos água, então essa planta entra em dormência, ela perde as folhas, fica sem folhas no inverno, e isso também ocasiona que ela não vai precisar fazer a fotossíntese e absorver a água do solo. Então é um equilíbrio que a planta busca por causa das raízes. Então por isso que muitas das vezes, né, se a gente não quiser passar por isso, até ajuda a planta também a gente fazer a desfolha antes do transplante. Salvo, prestem atenção, poda de raízes em excesso, né, vai fazer com que a planta perca as folhas também, mas até aí chegar à morte da planta. Então é preciso haver equilíbrio. Algumas plantas não gostam de que cortem tanto assim as raízes, né? A jabuticaba é uma planta que não é muito chegada assim, podas de raízes severas. A acerola, que é o caso dessa planta aqui que nós estamos falando, eu vi as folhas delas amarelas aqui, né, caindo, e me lembrei das perguntas que muitas vezes as pessoas falam aí nos comentários ou me perguntam nas redes sociais. Fiz o transplante, podei a poda de raízes, olha minha plantinha como que tá perdendo as folhas. Vou mostrar mais de perto para vocês. Também aqui, ó, só da gente relar na nossa planta, as folhas estão caindo, né? Então isso é uma coisa normal dentro do contexto das podas de raiz. No vídeo anterior que eu fiz dessa planta aqui, vou deixar na descrição do vídeo o transplante dela, a gente vê aí que ainda ficou bastante raízes finas na base da nossa planta. E eu vou mostrar. Mas o importante é isso aqui, ó. A planta vir com novas brotações aí, mesmo depois que ela perder aí um pouco das folhas ou totalmente, né? As brotações novas surgindo, isso significa que a planta respondeu bem ao transplante e ela vai voltar aí ao vigor. E quando a gente faz poda de raiz nas plantas, a gente deixa ela descansar. Começou a vir a brotação ali, né? Às vezes a gente pensa, já vou aramar, já vou posicionar. Espera, né? Principalmente uma poda como a gente fez nessa planta aqui. A única coisa, o máximo que eu posso fazer nessa planta aqui é passar uma calda sufocáustica no tronco, né, para proteger, que ficou até bem sujo o tronco dela. O máximo é isso. Questão de parte aérea, questão de adubação, espera a planta voltar ao vigor, que a planta esteja plena, né, porque ela está recuperando aí de um processo, de uma intervenção bem drástica que fizemos nela. Beleza? É muito comum, pessoal, essa perca de folha na maioria das plantas folhosas, né? A jabuticaba perde folhas quando a gente faz poda de raízes nos transplantes. O ligustro também perde bastante folhas. Isso depende muito assim da quantidade de raízes podadas. Se for um transplante assim que não precisamos
intervir muito nas raízes, fazer muita poda em excesso, talvez a planta nem perca folhas, ou então a gente nem perceba a quantidade de folhas que ela perdeu. Mas de uma maneira geral, fez o transplante com poda de raízes, a planta começou a amarelar e cair folhas, preste atenção aí depois que as folhas pararam de cair, ou então se não estão vindo novos rebentos na planta. Agora, uma coisa interessante também é prestar atenção se esses novos brotos estão saindo e secando, também não é um bom sinal, né? Verificar também se a planta não está tomando sol depois do transplante, mas no mais é isso aí que eu queria frisar, essa questão da planta perder as folhas após o transplante é uma coisa normal com poda de raízes. É um equilíbrio que a planta busca aí para não se desidratar. E vai ser errado se começar a secar os galhos, a planta não trazer novas brotações, aí provavelmente nós vamos precisar de arrumar outra planta, que essa foi para casa do chapéu. Beleza? Deixa seu joinha no vídeo se você gostou, compartilha lá nos seus grupos de bonsai, seus grupos de planta, se inscreva no canal se você não é inscrito. Abraço fraterno, até o próximo vídeo.